por pessoal ao serviço das organizações humanitárias. Infelizmente já se percebeu que é apenas um entre muitos. O que se sabe é que desde ontem que a cara da criança sueca corre o mundo através da internet, da televisão e da imprensa. O pai está à beira do desespero. Christian estava de férias na Tailândia, na companhia dos pais e da irmã, quando a água os separou. Terá dado entrada num hospital tailandês pela mão de um alemão que no dia seguinte o foi buscar. Ninguém perguntou se era o pai e não era mesmo. Admite-se que Christian tenha sido vendido a uma rede de prostituição infantil. Foi um jornal britânico que avançou a notícia de que 2 médicos e uma enfermeira deste hospital tinham assistido o pequeno Christian por volta da 1 da manhã do dia 27 de dezembro. A criança teria dado entrada... E mais precioso, estas histórias dos jovens multiplicam-se vezes e vezes sem conta, um pouco por toda a província de Aceh. São histórias difíceis de esquecer que ficam gravadas na memória e no coração, histórias de um presente difícil e de um futuro pouco risonho. António Cancela e Renato Freitas, a SIC em Aceh. Temos feito nos últimos dias, nos contactos diretos com Aceh, a contabilidade dos mortos, mas é preciso dizer, António Cancela, que também não há qualidade para tratar tantos feridos. Não há. E à medida que quer o voo da Força Aérea, aliás, da Marinha, o ramo da Força Aérea dentro da Marinha norte-americana, também os australianos e os indonésios que têm feito vários voos e continuam a fazer vários voos ao longo do dia para o interior e para as zonas de maior desastre humanitário, transportam muitos feridos, têm transportado muitos doentes também para Banda Aceh, que tem um hospital militar, que está a trabalhar a meio gás, foi destruído também pelo efeito do terremoto e das ondas gigantes, está a meio gás e pessoal médico e material é necessário, escasseia. Há também alguns hospitais ambulatórios, tendas ao longo da cidade, mas que apenas dispensam os primeiros cuidados. Os feridos mais graves e os doentes são encaminhados para este hospital e, de facto, não há mãos a medir, os medicamentos não chegam, as equipas médicas também são insuficientes e hoje, Rodrigo, deixa-me dizer-te, houve uma imagem que me ficou gravada e que me vai ficar gravada na memória, que foi passar ao lado desse mesmo hospital, passar junto ao gradeamento e junto ao parque de estacionamento e, em vez de ter carros e ambulâncias médicas, vi dezenas de corpos empilhados à espera de serem enterrados ou encaminhados para outra zona, à frente de toda a gente, no meio da rua. E não só aí, António Cancela, há centenas de corpos nas ruas. Como é o dia-a-dia com tantos sobreviventes a vaguear por essas ruas? O dia-a-dia é de sobrevivência, é isso mesmo. É um dia-a-dia marcado, pelo menos nas zonas mais sinistradas e nas zonas arrasadas. E tivemos hoje, eu e o Renato Freitas, a oportunidade de assistir e de constatar isso mesmo. A maior parte da população que vagueia por entre as ruínas, por entre os locais mais fustigados, procuram bens materiais, procuram malas, procuram motas. Vejo muitas motas a serem resgatadas da lama para depois serem reparadas. Vejo roupa, carpetes, e isto numa convivência de facto brutal, porque às vezes à distância de uma perna, de um braço, dezenas de corpos jazem ali, continuam a jazer, mergulhados às vezes na água e a apodrecer, e não se vislumbra, quer aqui em Aceh, quer noutras cidades, o frenesim inicial de enterrar os mortos para evitar, com grande celeridade, evitar males maiores para a saúde pública. Sem dúvida, um contínuo cenário de horror testemunhado pelos enviados especiais SIC Visão, António Cancela e Renato Freitas. A Suécia recebeu já os primeiros 6 corpos de vítimas desta tragédia. O país, que sofreu baixas profundas, parou também por 3 minutos em sinal de respeito pelos mortos e desaparecidos, como conta o enviado especial da SIC a Estocolmo, Fernando de Sousa. Eram cerca de 3 da manhã, frio intenso junto ao aeroporto de Estocolmo. Ao fim de mais de um dia de viagem, chegavam 6 corpos de vítimas suecas da catástrofe da Ásia. Eram os primeiros de 52 mortos identificados. Ainda há quase 2 milhares de desaparecidos. Veio a família real, o primeiro-ministro Göran Persson e o arcebispo de Estocolmo. Uma oportunidade para as 4 dezenas de familiares de porem flores nas urnas, que depois partem para o Instituto de Medicina Legal em Estocolmo. Tudo em silêncio, tudo em sofrimento.
Com a chegada da Ásia dos corpos das suas vítimas, a Suécia pode começar a reconciliação com esta catástrofe que está a abalar esta sociedade. Será certamente uma cicatrização longa e penosa. Horas mais tarde, ao meio-dia, a cidade parou, como em toda a Europa, 3 minutos de silêncio em memória das vítimas. Passados os 3 minutos de silêncio profundo e pesado, a vida continuava o seu percurso, mas os mortos e desaparecidos estarão sempre presentes na memória de todos. I feel very sorry for all the victims, and we have in our family still missing persons in the extended family. So it was a nice thing to take the kids here to show respect for all the victims. So you are still waiting for news? Yes. A Suécia é uma nação em estado de choque, mas não esquece as vítimas dos países diretamente afetados pelo tsunami. Por isso, é um dos maiores contribuintes por habitante para o esforço de auxílio e reconstrução. Fernando de Sousa com Olivia van der Leyen, SIC, Estocolmo. Fernando, que tantas vezes já foste a Estocolmo, como encontraste desta vez essa Suécia depois deste inesperado golpe que atinge o país a tantos quilómetros de distância? Encontrei uma sociedade triste e que não é normal, principalmente nesta época do Natal, do Ano Novo, em que há compras, há os saldos, há uma grande animação nas ruas. Aqui continua a haver saldos, continua a haver compras, mas as pessoas andam tristes. Nota-se que as pessoas não esquecem que há vítimas suecas na Ásia e agora torna-se mais próximo esse problema porque os corpos começam a chegar, já chegaram 6 e o primeiro-ministro Göran Persson já indicou que poderá haver muitos mais. Há 52 mortos confirmados, 6 já chegaram, haverá mais urnas a chegar, mas como há ainda cerca de 2.000 desaparecidos, é provável que o número de mortos venha também a aumentar. Tudo depende do trabalho de identificação no Sri Lanka e na Tailândia e do que ainda venha a dar à costa. Portanto, se eu quiser fazer uma comparação com este país, que é um dos países que eu conheço bem, faz-me lembrar outros tempos. O tempo em que, por exemplo, se virou aqui no Mar Báltico um ferry, que era o ferry Estonia, e que provocou a morte de cerca de 800 pessoas, dos quais 500 eram suecos, e também aquele choque que foi para esta sociedade, uma sociedade de grandes costumes, uma sociedade tranquila, que foi o assassinato do ex-primeiro-ministro Olof Palme e, mais recentemente, o assassinato da ministra dos Negócios Estrangeiros, Anna Lindh. Portanto, quando converso aqui com pessoas na rua, elas concordam comigo. A Suécia não tem tido muitas catástrofes, não tem tido muitos momentos muito graves, mas quando os tem, eles são muito fortes. E desta vez, Fernando, há cerca de 2.000 desaparecidos, é de prever o pior. Os suecos normalmente sofrem mais em família ou, neste caso, estão a juntar-se mais nas ruas? São discretos na forma de sofrer, na forma de demonstrar a sua dor, mas nota-se que eles estão a sofrer bastante. Mas como são discretos também, não vêm para a rua, não sei pessoas a chorar na rua, mas a nível familiar, a nível de bairro, as pessoas dão-se, as pessoas conhecem-se e há reuniões em casa das pessoas e há esse tipo de conversa, trocar informações e saber o que é que se passa. E uma das coisas que me disseram aqui muitas vezes, várias pessoas, foi que uma das grandes fontes de dor, uma das grandes causas de dor para muita gente é o desconhecimento. São os desaparecidos. Daqueles que não se sabe se morreram, se terão sido levados para qualquer outro lado, se terão conseguido fugir para outro sítio e estejam num sítio onde não possam contactar. Esse desconhecimento, essa falta de informação é talvez uma das maiores fontes de dor para esta sociedade que está martirizada. No entanto, é preciso notar uma coisa, é que, embora seja uma sociedade
que está a sofrer com estas mortes e com estes desaparecimentos. Também não esquece que, em comparação com as perdas de vida nos países que foram diretamente afetados pelo tsunami, isso não se esquece, isso é posto em perspectiva. E por isso a Suécia é também um dos países que mais contribui para o auxílio para esses países, e por isso se vê aqui nas ruas uma série de peditórios que aparentemente já terão conseguido cerca de 50 mil euros, pelo menos. A crónica de um país triste e solidário, Fernando Sousa, enviado especial a Estocolmo. Os números negros oficiais estão perto dos 150 mil mortos, embora a ONU considere que serão superiores. 8 portugueses continuam desaparecidos. Parecia um espetáculo que a natureza oferecia a quem já estava em terreno paradisíaco. That is so bizarre. What happened? Look, it looks like a tidal wave coming. Oh, gee. Boy, that is weird, huh? How come? Even the locals, everybody's out watching this. It's like they knew the time-wise. Everybody's going, why is everybody moving? Yeah. Tidal wave. We better get out of here. Em segundos, o inferno materializou-se. Na região, pelo menos 230 portugueses faziam turismo. Desde então, 8 estão desaparecidos. Depois das autoridades terem dito que já esgotamos todos os esforços, nessa altura, então, nós podemos começar a pensar em como determinar legalmente o destino desses 8 desaparecidos. Mas, naturalmente, e como lhe digo, à medida que o tempo passa, isso é evidente que devemos estar preparados para o pior e preparados, e a Embaixada, naturalmente, que está preparada para atender a uma situação, seja num caso, seja noutro. Na Tailândia, onde estava a totalidade dos desaparecidos portugueses, o número de vítimas mortais já chega a perto de 8.500. É o número avançado pelo último balanço, o mesmo que eleva para cerca de 150 mil o número de mortos que o maremoto provocou. A tragédia que sensibilizou o mundo e afetou dezenas de países de todos os cantos do planeta. Como se não bastasse, houve hoje mais uma forte réplica numa das regiões mais devastadas. Mostramos hoje a reconstituição em imagens tridimensionais da forma como esta região foi afetada pelo tsunami. A rosa, as zonas atingidas. A partir das fotografias do satélite SPOT, os cientistas podem criar estas imagens. São feitas em computador com cor artificial para ajudar a identificar o que foi afetado. A recriação é feita como se observássemos a ponta norte da ilha de Sumatra num helicóptero. A partir da costa oeste, a imagem passa sobre as montanhas. A verde, o que ficou como estava. O rosa sublinha as zonas destruídas pelo tsunami. A inundação foi total, até quase 5 quilómetros da linha de costa original, agora eliminada, até chegar à capital de Aceh. Aqui, em Banda Aceh, pouco sobrou da cidade. É a região mais devastada. É para aqui que converge a maior parte da ajuda humanitária. A maior parte dos mais de 94 mil mortos na Indonésia vivia em Aceh. 500 mil de pessoas está a viver em campos de refugiados. A província indonésia de Aceh, com 4 milhões de habitantes, vivia uma guerra civil há já 30 anos. Uma gigantesca ponta aérea da ONU, de países, de organizações não governamentais, leva medicamentos, comida e água potável até locais que apenas são acessíveis por helicóptero. O litoral de Aceh, onde estavam a maior parte das povoações, das aldeias, foi simplesmente destruído. Imagens muito parecidas com estas foi o que pôde ver o enviado do presidente norte-americano aos países atingidos. Colin Powell sobrevoou a província de Aceh e ficou arrasado com a dimensão do que viu. Aqui, já ninguém sabe bem onde a terra começa e o mar acaba. E se nem essa fronteira resistiu, como haveria de resistir todo o resto? A bordo do helicóptero, com vista para o vazio, vai o secretário de Estado americano. Colin Powell quis ver com os próprios olhos o que já nem as imagens conseguem descrever na totalidade. Powell
Homem de guerras, militar do Golfo, pensava que a vida o tinha preparado para enfrentar um cenário assim. I've been in war and I've been through a number of hurricanes, tornadoes and other relief operations, but I have never seen anything like this. Flying over Banda Aceh and seeing how the wave came ashore, pushing everything in its past. I cannot begin to imagine the horror that went through the families and all of the people who heard this noise coming and then had their lives snuffed out by this wave. A ajuda americana, que começou a chegar tarde, é agora total. O enviado de Bush garantiu que vão chegar ainda mais meios aéreos, abrigos e comida. Português vítima de racismo, adepto do Sporting de Braga, foi apunhalado em Vigo, na Galiza, depois de um jogo de futebol por um grupo de skinheads. A Europa parou 3 minutos em memória das vítimas. Esta chamada para o silêncio tem o peso de um continente inteiro. Quando tocam os sinos na Catedral de Notre-Dame, é também a história da velha Europa que ecoa em Paris. Os parisienses pararam assim quando a Catedral falou, à chuva. Enquanto o presidente francês juntou todo o pessoal do Palácio do Eliseu para fazer o silêncio de Estado. Je vous invite à observer 3 minutes de silence. No Vaticano, a homenagem coincidiu com a habitual audiência do Papa às quartas-feiras. Chiedo a tutti di unirsi alla mia preghiera per i tanti morti e per le popolazioni em grave difficoltà. É conhecida a dedicação de João Paulo II à oração. Desta vez foi diante dos peregrinos e com o peso de um silêncio partilhado um pouco por toda a Europa. Em Amsterdão, a homenagem teve o toque da solenidade militar. Em véspera de Reis, a festa maior do tempo natalício espanhol, as famílias de Valência saíram à rua e fizeram uma pausa nas compras. Em Berlim, o trânsito parou em algumas das principais avenidas logo que os sinos das igrejas assinalaram a hora da homenagem. No emblemático Reichstag, bandeiras a meia haste, como em todos os edifícios públicos europeus. Na estação de Munique, os comboios atrasaram a partida e os passageiros atrasaram o embarque. Na Bolsa de Frankfurt, o contraste. Um local habituado à grande agitação financeira e os negócios parados durante 3 minutos. Também o comércio de Roma fechou mais cedo para facilitar a homenagem, ou simplesmente parou, lembrando aos clientes que era tempo para fazer uma pausa com memória. Alguns políticos italianos saíram à rua e deram as mãos aos representantes dos países da catástrofe. A hora marcada no relógio símbolo de Londres foi hoje diferente. Nesta escola primária inglesa, por exemplo, os estudantes juntaram-se em silêncio no ginásio. Na Cornualha, a paróquia de uma das famílias inglesas dadas como desaparecidas acendeu mais uma vela junto a um memorial. Da Irlanda chega esta imagem de um religioso em oração num centro comercial parado. Bruxelas ofereceu ao mundo uma imagem vista noutras cidades europeias. O trânsito parado, melhor, o trânsito cortado para dar lugar ao tributo. A Suécia é o país europeu com o maior número de vítimas e desaparecidos e o Parlamento sueco fez a diferença na homenagem. Silêncio nas palavras para que a música diga o que vai na alma.
Pediam-se 3 minutos de silêncio em respeito. Vejamos como se passaram as coisas em Portugal, de norte a sul. O silêncio foi notado um pouco por toda a cidade de Bragança. O centro de saúde, por exemplo, chamou ao hall principal do edifício funcionários, médicos e utentes para uma espécie de reflexão coletiva. Se calhar a nossa terra é tão distante, não contava que se calhar que fizessem a manifestação. Eu vi na televisão e no rádio, mas não contei que toda a gente se lembrasse e que aderisse tão bem ao que se passou, não é? Que realmente é doloroso. Todos os homens, neste momento, deveriam meditar e pôr as armas, porque não precisamos nos andar a matar uns aos outros, porque Deus encarrega-se de nos... não é eliminar, mas pelo menos de se desfazer de nós ou de nos chamar para junto dele. Cada um sente à sua maneira a desgraça e a infelicidade dos outros e não é com isto que se vai resolver nada. Acho que o mais importante que estes 3 minutos de silêncio é o apoio económico e social também. Independentemente da sua utilidade prática, esta corrente de solidariedade chegou também às escolas de Bragança. A pausa coincidiu com o horário das aulas, por isso foi dentro das salas que os estudantes respeitaram o período de silêncio. Somos todos filhos do mesmo Deus e estamos todos unidos. Portanto, estes 3 minutos serviram para honrar os que já partiram e as vítimas dessa tragédia. Estes 3 minutos fizeram-me pensar sobre a fraca condição humana e pensar que não somos nada. Aqui, se há alguma coisa que o ser humano não pode fazer nada é contra as forças da natureza. É incompreensível a perda de tantas vidas e possivelmente a inutilidade que vai ser as nossas ações. À hora certa, na universidade, todos os que puderam uniram-se à iniciativa. À porta das faculdades, partilharam-se sentimentos e valores com quem mais precisa. Para mim, são 3 minutos que estou a pensar nisso. 3 minutos em que estou solidária com as pessoas e que, de alguma forma, estamos todos juntos nessa causa. Quanto mais não ser com o valor simbólico que tem de expressar, de facto, um sentimento perante a desgraça dos outros. Um pouco por toda a cidade, os 3 minutos foram cumpridos com algumas exceções. Mas mais do que 3 minutos, é necessário agora um tempo de ajuda e solidariedade. Respeitar não vai favorecer ninguém, mas pelo menos é o respeito que se tem pelas vítimas que morreram. Os políticos têm que pensar naquilo que aconteceu, porque desapareceu uma parte importante do mundo e desapareceram muito vidas humanas, e para essas pessoas que mandam no mundo compensarem a desgraça que aconteceu naqueles países. A Câmara não cumpriu, a Câmara tem música a tocar aqui, estão todos a trabalhar lá dentro. Como é que então eles mandam fazer aos outros e não fazem eles. Eles não têm sentimento por quem morre. Eu tenho muita pena daquela gente que morreu, porque se eu pudesse ultrapassar aquilo das minhas poucas possibilidades, eu ajudaria. Tenho muita pena, digo. Uma vontade de contribuir, pelo menos no sentimento, para com as vítimas da tragédia. Mesmo de férias, mesmo longe de casa, estes turistas não tiveram como escapar às notícias sobre a tragédia na Ásia. Viram na televisão, leram no jornal, de uma forma ou de outra, acompanharam a contagem das vítimas e dos estragos. Por isso, a grande maioria já sabia que ao meio-dia a Europa iria calar-se por 3 minutos. Just to show respect, really, and a bit of thought to everyone who's lost their lives and the families that have been left behind without them. De todos os que fizeram silêncio, nem todos se prenderam ao relógio. Este casal de turistas indianos, por exemplo, não quis esperar pelo meio-dia. Aproveitou o passeio à beira-mar para refletir sobre a tragédia. I guess the incident's been strong enough for all of us want to do anything in our own way, so yes. And what's the meaning of this 3-minute silence for you? Well, it's about remembering the things that, forces of nature can make a difference, and remembering all the people affected by it. Faz-me pensar um bocadinho, porque como vivemos perto do mar, também pode não acontecer, a gente nunca sabe. Risco também. A hora do silêncio apanhou, no entanto, muita gente a trabalhar, com exceção de algumas instituições públicas e de algum pequeno comércio, onde se parou, efetivamente, o meio-dia. Foi para a maior parte do Algarve apenas mais 1 hora. Sabe que a esta hora está previsto que em toda a Europa se façam 3 minutos de silêncio em homenagem às vítimas da... Pois ainda de manhã falámos nisso, é verdade. Mas a senhora está a trabalhar, acabou por não fazer esse minuto de silêncio. Estava aqui sozinha, acabei por não me lembrar. Com a distração do trabalho, com aquela coisa de um e outro cliente. Mas lembrei-me disso de manhã. Não fiz, mas é como se tivesse feito.
Está pelo menos com eles em pensamento, é isso? Exatamente, é mesmo, pode crer, é mesmo. Também a Assembleia da República se associou a este momento. Mota Amaral esteve acompanhado por embaixadores dos países afetados pelo tsunami nas escadarias do Palácio de São Bento. Também estiveram alguns deputados e funcionários do Parlamento. Deputado fadista, Nuno da Câmara Pereira vai ser candidato a deputado nas listas do PSD. Daqui a pouco, o projeto político de um monárquico na Assembleia da República. Sem surpresa, Phuket tem agora muito menos turistas que o habitual. Numa zona em que ainda há 700 desaparecidos, mesmo assim ainda há quem não se importe de tomar banho no mar. A reportagem dos enviados especiais da SIC.